A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas, CPAD, Sala dos Adultos. Hoje nós vamos tratar da lição de número 9, e esta lição será ministrada nas igrejas no dia 30 de novembro de 2025 e traz por tema vontade, o que move o ser humano. E o texto áureo se encontra na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo de número 16, que está escrito desta maneira: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A verdade prática nos ensina que, guiada por Deus, a vontade é uma bênção extraordinária, vital para a existência humana. Vamos então para os objetivos da lição, que são os três. O primeiro é explicar o conceito bíblico de vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. 2, mostrar como os desejos podem escravizar o ser humano, mas também como a redenção em Cristo capacita o crente a vencer a carne e viver guiado pelo Espírito. Objetivo de número 3, ensinar a identificar o processo de tentação, compreendendo como o desejo se desenvolve até o pecado. Então, nós temos aí a nossa lição, o que devemos e o que precisamos aprender sobre o que move o ser humano. E nós já vimos que é a vontade. Mas esta vontade, ela precisa, apesar de ser um atributo de Deus para o ser humano, ela precisa ser controlada, ela precisa ser medida, comedida, usada com parcimônia, principalmente ela estando subjugada à vontade de Deus e à sua palavra. É o que nós vamos ver. Ora, uma vida completamente guiada por Deus. E dentro desta vida nós temos aqui a vontade, como diz a verdade prática, né? Que esta vontade guiada por Deus é vital para a existência humana, apesar de ser uma bênção extraordinária. Porém, quando nós vemos um homem, quando nós vemos um ser humano destituído desta graça, de estar na presença de Deus, a vontade, ela está para a carne, né? Assim como o homem está para os seus próprios desejos. E nós vemos quão sacrifício é viver debaixo das concupiscências humanas. Como nós vimos já em outras lições, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ora, o cristão, ele precisa procurar ter esta vontade guiada, direcionada, dirigida por quem? Por Deus. Por Deus, uma vida completamente guiada, conduzida, orientada por Deus, sua vontade e a sua palavra. Sendo assim, ela é vital, ou de vital importância. Tudo que nós estamos falando de vital, nós estamos falando sobre vida, né? Vitalidade, vida. Né? Para o quê? É vital, é de suma importância, é uma questão de vida para a existência humana. Quer dizer que se a nossa vontade não estiver atrelada a Deus, a existência humana, ela se torna muito mais difícil. É como nós vemos o sofrimento do ser humano nos dias modernos, né? A sua vontade totalmente atrelada aos seus desejos, aquilo que pede a sua carne, aquilo que pede a sua consciência corrompida pelo pecado. Nós vemos que o homem, ele entra por um caminho de desespero, de aflições e também aquela vida que
no decorrer dela, traz o quê? Somente insatisfação. Porque o homem cairá infalivelmente na frustração de uma vida que deseja e, às vezes, deseja o que não pode ter, trazendo consigo esta vida doenças, problemas, aflições de ordem mental, de ordem psíquica, e é o que nós vemos nos dias de hoje. Então, vontade, como nós vamos ver a vontade como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Veja que coisa interessante. Para escolher e agir. Podemos pensar no livre-arbítrio? Podemos sim, podemos sim. Mas este livre-arbítrio, guiado por Deus, como Moisés nos ensina no capítulo 30 de Deuteronômio, verso de número 19, ele diz: eis que tomo os céus e a terra como testemunha contra vós, que pus diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para quê? Para que te vá bem tu e a tua descendência. Então, nós vemos que esta vontade, ou os desejos, ou a volição, aquilo que nos impulsiona, nós vamos ver mais adiante, uma explicação mais clara sobre volição ou vontade, que é a capacidade humana. É uma capacidade, veja, dada por Deus, essa capacidade agora, ela está sob o domínio do homem. Sob. E o homem, como eu já disse, estando sob o domínio de Deus, o que acontece? Ele vai escolher e agir debaixo. Não tem como um homem, uma mulher, que se diz servo de Deus, estar e pertencer e fazer a vontade do Senhor, escolher e agir aquilo que não está dentro da vontade de Deus, aquilo que não está dentro do querer de Deus. Então é impossível ao homem que está. Se você ver alguém que se diz cristão e ele vive à mercê de suas vontades e dos seus desejos, não é um homem, não é uma mulher, não é um cristão, não é um ser humano cristão que está debaixo da vontade de Deus, que serve verdadeiramente a Deus. Por quê? Porque os desejos podem escravizar o ser humano. E é o que nós estamos dizendo desde o princípio. Quantas pessoas vivem à mercê de seus desejos? Quer dizer, estão escravizados, presos. Eles não conseguem se desvencilhar. Quantas pessoas procurando tratamento, qual seja ele for, para quê? Para que os seus desejos, para que as suas vontades, para que eles consigam controlar. Porque por mais que aparente ser ao homem salutar viver debaixo dos seus desejos, mas vai chegar no momento em que esses desejos, eles vão fazer o que eles vão fazer. O homem perdendo o controle desta área da sua vida, ele vai degringolar, vai desabar aí para caminhos e para situações desesperadoras. E aí é que vem a busca para que consiga solucionar, ou pelo menos arrefecer esses desejos que podem escravizar o ser humano, e nós vemos que escraviza sim, seja ele a concupiscência da carne, seja a concupiscência dos olhos, seja a soberba da vida, como nós já vimos em outras áreas, outras aulas, as explicações bastante coerentes acerca disto. Mas voltamos à questão do tema, o que move o ser humano? Poderíamos transformar esta exclamação numa interrogação? Poderíamos pôr aqui um ponto de interrogação? O que move o ser humano? O que move o ser humano? Nós podemos fazer esta pergunta. Ora, quando nós vemos que a situação ela vai se perdendo, ela vai saindo do controle, nós pensamos assim, mas o que leva o ser humano a fazer isso? O que leva o ser humano a chegar nesta situação? O que leva o ser humano a chegar a tal ponto? São situações que nos deixam muitas vezes preocupados.
ou a maioria das vezes, tendo em vista o seu desfecho, né? O seu caminho, o seu processo, nós paramos para pensar, ainda mais hoje que nós temos aí, graças a Deus, um acesso muito grande às informações, o que outrora não nos era permitido, hoje nós temos com o avanço da tecnologia e nós podemos ver, assistir, ouvir, né, a que ponto chega um ser humano, a tal ponto de não considerar o seu semelhante, o seu próximo, como digno de sua compaixão, como digno de seu respeito, de sua consideração, porque os desejos escravizam o ser humano. Ora, escravizado pelos seus desejos, ele não vai considerar, quer dizer, ele não tem mais limites, não tem mais limites. E quando nós extrapolamos estes limites, é forçosamente a nós pensar que nós vamos transpassar o direito do outro. Nós vamos transpassar, independente, seja qual área for, nós vamos fazer isto. Tá bem? Então, vamos responder o que move o ser humano. Tá bem? Então, nós vamos ver que, dentro da lição, é a vontade, que é a capacidade humana, né? Permita-me já vir até aqui para nós aclarearmos um pouco mais aquilo que nós estamos falando. A vontade ou a volição, capacidade humana. Veja, uma capacidade, sendo que nós já vimos que é dada por Deus. Então, esta capacidade, debaixo do controle de um homem, de um ser humano, de um cristão pio, o que vai acontecer? Ele vai desejar, ele vai escolher e ele vai agir. Veja que é um processo. É um processo. Primeiro, eu desejo, eu quero. Tá bem? Segundo, eu vou escolher se este desejo vai me fazer bem ou vai me fazer mal. Fará bem ao meu semelhante. Eu não posso pensar somente em mim mesmo, mas vai me fazer bem ou me fazer mal? Vai fazer bem ou mal ao meu semelhante, ao meu próximo, aqueles que estão ao meu redor? Chegando a esta conclusão, o que é que o ser humano vai fazer? Ele vai agir, vai agir. Por isso eu disse, e vou repetir, se este homem, se este ser humano, ele não estiver debaixo da vontade de Deus, da palavra, dos mandamentos, tendo a sua vida guiada por Deus, pelo Espírito Santo, lógico que esse desejar, escolher e agir será totalmente contrário à vontade deste Deus, como nós veremos no primeiro casal, que é o exemplo que nós temos na lição de hoje. Nós vamos ver este processo, nós vamos ver como o inimigo conseguiu conduzir os nossos primeiros pais. Né? No caso, aqui a Eva, né? A primeira mulher, nós vamos ver isto, como ele consegue conduzir dentro dos desejos, né? O processo de desejar, escolher e agir. Quer dizer, ela olha para o fruto, ele leva, ela conduz, ele vai citando palavras que vão despertando este desejo. E ao olhar ao fruto que lhe era proibido, o que ela faz? Ela começa a desejá-lo de maneira que ela não consegue controlar mais. Ela vai pensar, ele diz a ela o que pensar, ele induz ela a este pensamento. Veja, você não vai morrer, mas vai ser igual a Deus. Você vai ser igual a Deus. Então ela chega a uma conclusão. Chegou a uma conclusão, obviamente, errada, o que ela faz? Ela age, ela toma do fruto e passa a se alimentar dele. Ela toma e come do fruto que o Senhor havia proibido que não fizesse isso, que não comesse daquela árvore, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, pode ser também entendida, nós vamos voltar mais adiante, pode ser entendido como motivação. Então, vamos lá. O que move o ser humano são as suas motivações.
é aquilo que move, né? Motivação é aquilo que faz com que eu me desdobre para ter ou para fazer aquilo que eu desejo, para fazer aquilo que eu quero. Então, nós vemos que o processo, precisamos entender este processo, identificar este processo. Veja, que processo é esse? Desejo, escolha e ação. Eu preciso identificar. Por quê? Porque a minha vida será pautada, tendo em vista que a nossa vida ela não é dirigida tão somente pela razão, pela força humana, pelo desejo, pela motivação humana, mas nós temos por trás disso também quem? O inimigo da nossa alma, que vai fazer com que, de todas as maneiras, ele vai fazer com que nós venhamos a pecar e deixemos a vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. Aquelas motivações que nós podemos chamá-las de egoísta. Então, o processo de tentação, compreendendo como o desejo que se desenvolve até o pecado. Então, a tentação, vamos lá, compreendendo como o desejo que faz o quê? Que vai aumentando, que vai crescendo neste processo, a este crescimento, a este desenvolvimento, até onde? Até o pecado. Tá? Até o pecado. Então, este é o processo da tentação. Quando a tentação vem, o que é que ela faz? Ela vai aguçar, ela vai despertar, ela vai dar contornos até aceitáveis a quê? Ao desejo desenfreado. Veja, ao desejo que escraviza o ser humano. E este desejo, estando fora do controle, qual é o seu final? É o pecado. É realizar aquilo que não deveria fazer. Ou fazer aquilo que desagrada a Deus, que desagrada ao Senhor. E nós precisamos tomar cuidado. Então, identificando este processo, obviamente nós teremos uma facilidade maior de controlar ou de contornar esta situação, a tal ponto de o apóstolo Paulo nos ensinar que nós devemos fugir da aparência do mal. Veja que ele não está falando do mal em si, mas se você notou, se você pensou, se você começou este processo, você desejou, você vai agora escolher, e no ato da escolha você vê que aquilo vai desagradar, principalmente a Deus, e não trará a você um caminho satisfatório, qual será a tua ação? A sua atuação será contrária aos seus desejos. E ficar com a vontade de Deus, e ficar com a vontade, com os mandamentos, com os preceitos de Deus para a sua vida. Veja, aqui nós já falamos de vital. Na introdução, nós temos que é fundamental. Veja que são palavras que nos trazem a ideia de que depende, a nossa vida, ela depende único e exclusivamente, principalmente nesta batalha entre a carne, os desejos da carne e a vontade do Espírito, elas estão totalmente baseadas nestas duas, e são palavras que nos trazem um peso importante, relevante para o momento de decisão. Veja, aqui nós temos, na verdade prática, nós temos que a vontade guiada por Deus, ela é vital para a existência. Aqui o fundamental é identificar este processo. Veja, outra palavra que tem um peso muito grande dentro do nosso vocabulário. Falamos de base, falamos de fundamento, falamos de... Veja, o que é fundamental? É fundamental compreender como isto funciona. Tá? É como o que funciona este processo. Mas este entendimento, esta compreensão, ela não pode ser baseada no que nós pensamos, no que nós achamos, ou em outro tipo de qualquer literatura, de qualquer outra coisa que nos tragam
outras formas, uma outra cosmovisão, uma outra forma de ver a situação, de ver o mundo dentro desta situação. Porém, o que é fundamental é compreender tudo isto à luz da palavra de Deus. Quer dizer que eu não posso trazer à minha mente, ao meu coração, aquilo que não é do agrado de Deus. E como eu vou entender o que é que agrada a Deus? Eu vou compreendê-lo através de sua palavra, de seus mandamentos, de seus preceitos, de suas ordenanças, de tudo aquilo que o Senhor nosso Deus ele tem nos ensinado através de sua palavra, através de sua palavra. Por isso que o salmista pergunta, ora, como o jovem ele vai melhorar? Como pode um jovem melhorar os seus caminhos? Observando segundo a sua palavra, quer dizer, à luz da palavra. Então nós vemos que ao termos a palavra de Deus como luz para o nosso, lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, nós teremos o quê? Uma clareza maior do que nós devemos fazer, tá? E dentro do pensamento, o que devemos ou não levar adiante, o que devemos ou não. Aí vem esta questão da vontade, que é a capacidade humana. Deus nos capacita para isto, tá? Deus nos capacita para isto. Veja, porque a vontade, a capacidade dada por Deus para escolher e agir. Então, o Senhor nos deu a vontade, mas também nos dá a capacidade para quê? Para desejar, escolher e agir. Tá bem? E isto pode ser traduzido como a motivação, o que nos motiva, o que nos leva a fazer aquilo. Tá? Tudo que nós vamos fazer, tudo que nós vamos pensar, da forma que vamos agir, tem a ver com uma motivação. Essas motivações podem ser boas e podem ser ruins também. Cabe a quem? Cabe ao ser humano que recebe a capacidade dada por Deus de escolher e agir, fazê-lo fundamentado à luz da palavra, tendo a compreensão, identificando o processo do contrário. O contrário é o quê? Não fazer a vontade de Deus, que é através da tentação. Então, como nós vamos entender este processo? Compreendendo, entendendo como o desejo que escraviza, que pode escravizar o homem, se não estiver atrelado a Deus, se desenvolve até o pecado. Este é o processo. E esta é a vontade do inimigo das nossas vidas. Somente dele? Obviamente que não. O homem também tem a sua parcela de culpa se este desejo, se este processo descambar para o pecado. Por quê? Porque foi dado a ele a capacidade de discernir, de pensar, de analisar, veja, de criar este processo de desejar, escolher e agir. Tá? E tudo isto, né, tendo a vontade, a volição ou a vontade, também como sendo entendida como motivação. Como motivação. Qual é a motivação? Por que nós estamos fazendo? Por quê? Aí nós vamos para isso. O que move o ser humano? O que move o ser humano é a motivação. Seja ela boa, seja ela ruim. Tá bem? Quando nós estamos no ponto de número 1 da lição, que diz, que traz, né, nós já falamos sobre a introdução, vontade, que é motivação e ação. Então veja, motivação e ação. Ação está no agir. É quando você coloca em prática aquilo que você está pensando, aquilo que está no teu coração, aquilo que te motiva. Tá? Então, motivação, agir. Nós já falamos que é o desejo, isto aqui. Tá bem? Então, vontade, motivação e ação é o que nos leva a este processo, tá bem? Daquilo que nos move, tá? Que pode ser chamado de vontade ou motivação, ou agir de uma determinada maneira. Mas antes do agir,
Eu tenho o desejar e tenho o escolher. Tenho o desejar e tenho o escolher. Quando olhamos para Eva, tem este processo. Ela olha, ela deseja, aquilo vai para o seu coração, desce, ela age, tendo, né, este desejo, esta motivação, ela faz o quê? Ela desobedece uma ordem de Deus, direta de Deus, e faz o quê? E ela age da maneira contrária, ela age segundo a sua vontade que foi ali despertada por quem? Por uma indução maligna. O maligno induziu Eva a fazer aquilo. Tem como tirar o peso do pecado dos dois? De maneira nenhuma. Tanto é que Deus, ao concluir o processo dos três, deu a cada um deles a sua própria condenação, aquilo que eles deveriam passar a partir daquele momento. O homem teria que derramar do suor do seu rosto para se alimentar. A mulher geraria filhos tendo dores. Ah, mas então a mulher gerava filhos sem dor. A Bíblia não diz nada disso. Tá bem? O que vem agora é isto. Ela vai ser mãe e no processo de gerar e de trazer à luz a criança, ela vai fazer isto com dor. E agora a serpente rastejaria sobre seu próprio ventre e comeria do pó da terra. Então, cada um, Deus foi justo, cada um teve o seu grau de condenação. Tá? Não houve facilitação para ninguém, Todos eles, todos os três, participaram desta decisão de Deus. Então vamos para o ponto de número 2. Nós falamos sobre o conceito de vontade. Então é isto aqui. Qual que é o conceito? É o quê? Que pode ser entendido como motivação, é a capacidade humana de desejar, de escolher e agir. Tá? E todas as vezes que o homem está longe de Deus, infelizmente, esta motivação ela tem a sua partida, né? o seu arranque da carne, de todos os desejos do homem através da carne. Ponto de número 2, do pensamento à ação. Veja que o processo continua. Desejei, escolhi, agora eu vou agir. O pensamento, então, pode ser apenas um pensamento sem relação alguma com um sentimento, um desejo. Pode ser um pensamento, assim como as pessoas falam sobre o sonho. Às vezes um sonho é meramente um sonho. Tá? Não precisa ter aquele grau que as pessoas querem dar, aquele grau de espiritualidade que todo sonho é uma revelação. Né? Uma revelação de Deus. Não, às vezes o sonho é um sonho. É só a mente que continua trabalhando enquanto o corpo está em repouso. A mente não para, né? Ela não para. O sentimento da mesma maneira. Mas ele pode despertar desejos. Por quê? Veja, eu estou pensando em algo. Passou um dia, passou a hora, eu me esqueci, não teve nenhuma relevância. Mas existem pensamentos que me fazem, que vão mover a pessoa, que vai mover a pessoa a realizar alguma coisa. É citado a questão, dá um exemplo de viagem na lição. A pessoa pode só pensar, mas ela pensa, às vezes o pensamento pode trazer, né, saudades, desejos, despertar e fazer com que ela compre a passagem e repita aquela experiência agradável que ela teve. Lógico, se não fosse agradável, ela não queria fazer de novo. Ninguém quer fazer de novo aquilo que não lhe é agradável, que não lhe traz nenhum tipo de satisfação. Então, veja que o pensamento ele tem este poder. Tá? Às vezes ele é meramente um pensamento, mas existem pensamentos que fazem com que nós pratiquemos, se é uma lembrança, se é um pensamento momentâneo, ele não estando controlado, ele pode trazer... nós não temos o controle deste pensamento. O que ele pode virar? Ele pode virar tanto uma coisa boa, como no caso do exemplo da lição, e pensamentos podem trazer também situações ruins e difíceis para a nossa vida, quando nós não controlamos. Então, nós estamos falando do quê? Do pensamento à ação. Então, veja que o homem ele tem um tempo
Tá? A partir do momento em que ele pensa, por isso que tem aquela dedução, se eu não me engano, de Descartes, que ele diz o quê? Todo homem pensa. Eu sou um homem, logo eu penso. Veja que dedução. Mas penso de que maneira? Aí nós vamos falar de novo da motivação dos pensamentos. Esses pensamentos, eles surgem motivados através do quê? O que é que me motiva? O que é que move o ser humano? Então eu preciso pensar nisso. Preciso controlar os meus pensamentos. Eu preciso controlar, assim como diz, que os pássaros, eu não posso impedir que os pássaros sobrevoem sobre a minha cabeça, mas posso impedi-los de fazer ninho. Então, é uma figura para o pensamento. Os pensamentos virão? Virão. Agora, se eles vão fazer ninho, pousada, morada na minha mente ou não, isto vai competir a mim. Veja, porque é uma capacidade humana, a vontade é uma capacidade humana, apesar de ser dada por Deus para escolher ou agir, esta capacidade ela está debaixo do meu domínio, do meu controle. E eu preciso exercer este domínio, este controle, e vamos para o ponto de número 3. Agora sim, a fraqueza de vontade. Então nós temos do pensamento à ação, mas este pensamento, do pensamento à ação, nós temos o quê? Fraqueza de vontade. Tá? É aquela questão que o homem diz, a carne é fraca. Ora, sendo a carne fraca não é desculpa para pecar. Não tem. Então vamos fortalecer o espírito. Já que a carne é fraca, vamos fortalecer o espírito. Através do quê? Da oração, do jejum, da palavra de Deus, da presença de Deus, de nos enchermos cada vez mais do Espírito Santo. É aí que está a diferença. Ficar batendo nesta tecla toda vez de que a carne é fraca, ora, é uma desculpa muito, vazia, muito fútil. É muito também, vamos dizer assim, conveniente. É muito conveniente nós ficarmos falando toda hora que a carne é fraca. Se a carne é fraca, qual é o contrário da fraqueza da carne? É a fortaleza ou fortalecimento do espírito. Do espírito. Para que o homem de Deus ele vá pender para as coisas de Deus, para as coisas do espírito. Tá? Então, o remédio, o antídoto para a carne fraca não é pecar, é fortalecer o espírito. Tá bem? Para que esta luta ela fique ali balanceada, né? Ou, melhor ainda, quando o espírito sobrepõe a vontade, as motivações da carne. Quando o espírito sobrepõe, quando nós estamos de tal maneira próximos de Deus que o nosso espírito, que a nossa motivação, ela está acima dos nossos desejos, ela subjuga os nossos desejos. Tá bem? Então nós falamos sobre isso. Agora vamos dar a fraqueza da vontade, a fraqueza de vontade, obviamente nós vamos falar sobre quem? Sobre Adão, porque há uma diferença na ação dos dois. Veja que Eva, ela é tentada, Adão não. Veja, Adão não foi tentado, o inimigo não vai até ele, não coloca algumas condições, algumas razões, alguns pseudos fatos que podem acontecer com ele desobedecendo a Deus. Não, ele fez isso com Eva. Veja, mas Adão não. Adão, ele simplesmente... Qual é a diferença de Adão? O problema de Adão é que a sua queda se dá na esfera da vontade. Tá? Em vez de permanecer firme em seu propósito de obedecer a Deus, ele decidiu, veja, vontade, nós temos algumas palavras, vontade, decisão, aderência, né? Ele simplesmente ele vai seguir o conselho de Eva, tá? Ele vai aderindo à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Que lhe deu o fruto. Quer dizer, ele poderia ter se mantido fiel à sua promessa ou fiel ao aviso que Deus havia dado. Mas, por vontade própria, veja que aqui você não tem a ação do diabo, você tem simplesmente
a sua esposa, a sua mulher, chegando com o fruto e dizendo: comi, é legal, é gostoso, é bom, é agradável ao paladar e também para dar entendimento. E ele simplesmente pegou e comeu. Ele nem discute. Ele nem discute. Ele poderia ter dito: mas Deus disse que para nós não fazermos isto. Então, se você fez, você agora se acerta com Deus. Eu simplesmente não vou fazê-lo. Mas por vontade própria, né, ele decide acatar a vontade de Eva, que lhe passou o fruto e ele simplesmente comeu. Veja que é uma situação totalmente diferente. Numa, nós temos a ação direta do diabo, do inimigo das nossas almas, tentando. Noutra, nós temos simplesmente a adesão de Adão ao quê? Ao que Eva lhe oferece. Ele não foi tentado, ele não foi provocado. Ela simplesmente ofereceu e ele, de vontade própria, ele recebeu. E quantas vezes nós fazemos isso? Então, nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Nós vamos ver a ideia no ponto 2.1, né, já partindo para o próximo tópico, a questão dos desejos escravizando o ser humano. Os desejos. Veja que aqui Adão, o problema de Adão se dá na esfera da vontade. Por que da vontade? Porque ele não lutou. Ele não lutou, ele simplesmente decide fazer aquilo. Tá? Ele simplesmente decide. Não há uma pressão, não há explicação, não há argumentação, não há nada. Ele simplesmente, ela chega, oferece a ele, ele pega e come do fruto. Ele vai aderir à vontade de Eva, que lhe deu o fruto. Tá bem? E ele decide fazer o quê? Pecar. Por quê? Porque ele se tornou escravo do seu desejo. E ele vai tentar justificar isto mais adiante. Ele diz: a mulher que o Senhor me deu. Ela me trouxe o fruto e eu comi. Veja, ele tenta tirar o corpo fora, fazendo o quê? Culpando tanto Eva quanto Deus. Ele diz: mas foi o Senhor que me deu a mulher que me fez pecar. Logo, o problema não é meu, o problema é de vocês dois. Tá? Eva vai culpar a serpente, e a serpente vai ficar olhando com cara de para cima, porque não tem quem ela culpar. Ela é a ação. Então, o inimigo age, né, na tentação. Tá? Aqui é uma ação diabólica. A tentação é uma ação diabólica. Tá bem? Mas, como nós vimos em Adão, a tentação também pode ser sugerida por uma situação e nós simplesmente nós abrimos mão da capacidade de desejar, escolher e agir debaixo da vontade de Deus. Ponto de número 2, desejos da escravidão à redenção. Agora nós vemos que mesmo o homem agindo fora do padrão, fora da vontade de Deus, Deus não o deixa sozinho. Deus já tem preparado. Deus não, como sempre dizemos, Deus não é pego de surpresa. Então, ele tem a sua forma, já tem o seu plano de redenção traçado antes da fundação do mundo. E é o que nós vamos falar agora, nós tivemos lá no princípio Adão e Eva, e agora nós vamos ver o povo chamado em Abraão, né? Lá no capítulo 12 de Gênesis. Nós vamos ver a mesma situação agora, não numa pessoa ou duas, mas uma nação inteira. Tá bem? Então, desejos da escravidão, os desejos podem escravizar o ser humano, da escravidão à redenção. Tá bem? Então, nós vemos a experiência no deserto. Nós já conhecemos a história de Israel neste caminho, nesses 40 anos em que ele peregrina pelo deserto, porque o Senhor está provando. Veja que o Senhor leva o povo para o deserto para que eles se conheçam, não para que Deus os conheça. Deus já os conhece. Simplesmente o deserto é para que o homem aprenda algo sobre si, se conheça. E o que acontece nesta peregrinação de 40 anos? Israel se torna escravo de seus desejos. Por que ele se torna escravo? Porque no momento da peregrinação, deste sofrimento, desta situação, desta atuação, ele começa a se lembrar
Ele começa a se lembrar de tudo que ele deixou para trás no Egito, as panelas de carne, os legumes, tudo aquilo que ele tinha. E chega a pensar até em cemitérios. Porventura, nós não teríamos cemitérios lá no Egito e veio a trazer a gente para morrer aqui. Veja, os desejos, esse desejo, né, de um coração que está acostumado a ser escravizado, eles saem da escravidão, mas a escravidão não sai deles, eles não conseguem se desvencilhar deste tormento, desta situação, e dentro desta escravização de desejos, eles começam a fazer o quê? A serem ingratos, a se tornarem ingratos quanto a Deus. Porque o Senhor os leva para o deserto, mas não os desampara, o Senhor não os deixa sozinhos. E o Senhor proveria, assim como nós vemos em todo o processo no Antigo Testamento, o Senhor provendo toda a necessidade do seu povo, seja através de líderes, seja através de milagres, alimentação, chuva, isto, aquilo outro, livramento dos seus inimigos. Deus nunca deixou de agir na vida do povo do Antigo Testamento, quer dizer, na vida do povo de Israel. Mas Israel se torna escravo dos seus desejos. Por quê? Veja, eles preferiam voltar à escravidão do Egito, mas terem um pedacinho de carne, sei lá, uma salada de algum legume e assim por diante, do que passar um processo, vamos lá, ainda que os 40 anos fosse totalmente de sofrimento, mas era um processo de libertação. Eles não estariam mais sob o jugo do faraó, eles não apanhariam mais, eles não seriam forçados a carregar, a arrastar pesadíssimas pedras para as construções faraônicas, eles não seriam mais dominados, eles teriam liberdade, teriam a sua própria terra, eles poderiam cultivar sem ter que trabalhar para o outro, ou levar 90, 95%, vamos exagerar de novo, 95% de sua produção, ou toda a produção é para o faraó. Não, agora eles teriam. Veja, que ao invés de eles pensarem nos benefícios que eles teriam, eles passam a pensar o contrário. Não, eu preferia estar apanhando, levando chicotada, arrastando pedra, ficando sem dormir, do que... Mas pelo menos eu comeria um pedaço de carne. Não é carne que vocês querem? Toma. É pão que vocês querem? Toma. É água que vocês querem? Então Deus nunca deixou de suprir. Mas veja, no ponto de número 2, nós temos aqui desejos da escravidão à redenção. Nós vemos que Israel se torna escravo dos seus desejos. E dentro desta escravidão, que nós nos tornamos ingratos. Nós começamos a atacar a Deus, tá? Com a nossa ingratidão, com palavras ferinas, com palavras até injustas contra Deus. Calma, nós começamos a caminhada agora. E quantas vezes o Senhor nos liberta, e neste processo de libertação, nós temos um deserto a transpor. Ora, o que seria razoável a um cristão, a um homem que está subjugado à vontade de Deus, confiar nele, se alegrar, se contentar, até que o deserto ele passe, até que o deserto passe, ou que você transponha este deserto, tá bem? Mas quando não é a ideia, não é esta, infelizmente nós vamos fazer o quê? Nós vamos atacar a Deus, nós vamos ser ingratos com Deus, com os nossos semelhantes e com aqueles que estão debaixo da ordem também de cuidar espiritualmente da nossa vida. Então nós temos o ponto de número 1, que é a experiência no deserto, que nós conhecemos também de cor e salteado estes 40 anos na travessia do deserto. Poderia ter sido mais rápido? Sim, mas Deus tinha a sua motivação, o seu objetivo, e ele alcançou este objetivo. Ponto de número 2, nós vamos falar dos desejos na era cristã, lógico, aqui nós estamos falando do Antigo Testamento, aqui nós vamos falar do Novo Testamento, tá? Ou na era cristã, no ano Domini, depois de Cristo. Então nós vamos ver, veja que a denominação cristão já está aqui.
Tá? Então, nós estamos falando das pessoas depois de Cristo. Então, no Novo Testamento, muda a ideia? Não. O problema, ele persiste, ele continua. Porém, nós já temos a experiência de conhecer a história do povo de Israel. Para eles, talvez, a novidade, tá bem? Talvez lhes dessem alguma, mas não. Lhes desse a sensação de que haveria uma vantagem, ou de que eles tivessem uma desculpa, mas não. Porém, esse problema, ele traspassa o tempo, ele vem para o Novo Testamento. E qual é a ideia agora? Que todo cristão precisa decidir. Veja, decisão, o vale aquele famoso vale da decisão, né? Diariamente. Não é uma decisão que eu tomo semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, bimestralmente. Não. É todo dia eu preciso decidir entre a vontade da carne e o desejo e a vontade do Espírito. Tá? Nós já falamos sobre isto. E esta decisão está onde? Aqui, a vontade está onde? Está na capacidade humana. Está debaixo da nossa capacidade humana. Veja, que é a vontade dada como capacidade dada por Deus para escolher e agir. Por isto deve ser feito diariamente. Ao acordar, eu preciso decidir. Hoje o meu dia será entregue a Deus. Hoje eu vou fazer a vontade do Senhor. Hoje eu estarei na presença de Deus. Problemas virão? Com certeza. Situações adversas surgirão? Com certeza. Eu terei problemas nesta caminhada? Sim. Porém, eu não posso permitir, e nem me apoiando nisso, decidir erroneamente e dar vazão à vontade da carne. Né, a concupiscência, que é o desejo desenfreado da carne. Então, eu preciso decidir corretamente. E qual é a decisão correta? É a vontade do Espírito Santo. É a vontade do Espírito Santo, que é a vontade de Deus. Tá bem? Então, é uma decisão diária. Veja que esta batalha ela não cessa. Ela não cessa. E a pessoa fala assim, então eu tenho sossego enquanto estou dormindo. Não, a batalha continua, o Senhor continua te defendendo. Enquanto você dorme, veja, o pensamento é este, né? O Senhor dá os seus filhos enquanto sono. Então, esta batalha, ela continua, né? Ela continua no mundo espiritual, mas Deus está do nosso lado, o inimigo contra nós, e quando nós nos despertamos pela manhã, qual é a decisão? Fazer a vontade de Deus. Ponto 2.3, nós estamos falando agora da decisão do homem redimido. Veja que toda vez que nós temos um complemento destas frases, veja, não é a decisão do homem, é a decisão do homem redimido, é a decisão do homem que está na presença de Deus, que tem, né, como ideia de ser redimido a presença do Espírito Santo na nossa vida para fazermos a vontade de Deus. Então, toda vez que nós vemos, não é a decisão de um homem qualquer, mas de um homem redimido. Tá? Nós temos o ponto 2.3, aqui, onde eu estou, aqui, a decisão do homem redimido. Então, diante desta luta, desta inclinação da carne para a carne e do Espírito para o Espírito, para as coisas de Deus, para as coisas do Espírito Santo, nós precisamos, então, fazer o quê? Lembrar que o homem redimido, por mais situações adversas que ele tenha, o seu pendor, o seu pender, o seu desejo, ele estará sempre o quê? Para as coisas do Espírito. Para as coisas do Espírito. Porque a sua vida é uma vida transformada. O que isto significa? Que nós também não podemos, veja, nesta luta diária, nós não podemos nos conformar com os desejos do velho homem, aquele antes de Cristo, né, entrar na nossa vida, mas nos dedicar ao processo, novamente, de mortificação da nossa carne, ou seja, da nossa velha natureza, é o que Paulo diz aos Coríntios, né? Se
nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas a ideia é não se conformar. Tá bem? Como nós já dissemos, aquela a carne é fraca, quer dizer, eu já me conformei com os meus desejos, as minhas vontades estar sempre pendendo para as coisas da carne. Então há uma conformação, tá? Eu me conformo, eu me entrego, eu deixo de lutar, eu paro de ver isto como uma batalha. Tá bem? Então, eu não posso, dentro desta decisão diária da batalha entre a carne e o espírito, eu não posso me conformar com os desejos do velho homem, ainda que eles venham de forma avassaladora. Eu preciso resistir, eu preciso lutar, eu preciso bater o pé, eu preciso, se for necessário, Pedro está afundando. O que é que ele faz? Ele grita, socorre-me. Socorre-me. Então, veja, vai chegar um momento em que nós podemos até, o peso desses desejos, o peso dessa escravidão, ela vem de uma forma esmagadora, mas antes de sucumbir, o que é que nós precisamos fazer? Qual é a última instância neste processo? Eu vou gritar, eu vou clamar, eu vou pedir, eu vou chorar. Pedro clamou, disse, Senhor, me socorre. Eu estou afundando. E o Senhor, o que ele faz? Ele o tira de dentro das águas e traz novamente para dentro da salvação, para dentro do barco, para do seu lado, para a sua presença. Então veja, o velho homem, como nós já vimos em outras lições, ele estará sempre ali, querendo aparecer. Tá? Subjugado pela vontade do Espírito Santo, ele vai ficar tranquilo. Tá bem? Então, veja, nós precisamos nos dedicar. Veja que não é um trabalho fácil, porque exige esforço, exige dedicação. Tá bem? E quando nós não estamos dispostos a nos dedicar, a nos esforçar, o que é que nós fazemos? Nós simplesmente nos conformamos, aceitamos a situação como ela está e deixamos o barco correr. Veja, mas o homem redimido, o que ele faz? Ele se dedica no processo de mortificação da nossa carne, quer dizer, da velha natureza. Ele põe, o velho Adão põe a mão para fora, ele vai lá e dá um tapa e diz, não, fique aí. Né? Pensamentos, não, ele vai expulsar, ele vai reprimi-los. Desejos vão ser reprimidos. Por quê? A velha natureza não pode tomar conta. Não pode tomar conta. O velho homem não pode ressurgir. Ele tem que ficar lá, subjugado, até o grande dia em que nós seremos transformados pela presença do Senhor, quando o Senhor nos chamar, ou nos chamar da campa fria, ou nos arrebatar no dia do arrebatamento da igreja. Ponto de número 3, nós falamos sobre a escravidão à redenção. A redenção está em ser uma nova criatura, tá? Sempre nos lembrando disso. Esta nova criatura, ela é feitura, tá? A partir da presença do Espírito Santo na nossa vida. Quando entregamos esta nossa vida para o Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a habitar, nós somos templos do Espírito Santo, não nos conformamos com a velha natureza, mas nos dedicamos à mortificação da carne, quer dizer, da velha natureza, da natureza pecaminosa que há em nós. Tá bem? Apesar de alguns aí não acreditarem, mas nós estamos dentro do que a Bíblia ensina e do que nós aprendemos. Ponto de número 3 e último, o ensino sobre os desejos em Tiago, quer dizer, na carta que Tiago escreve. Então nós vamos ver ali Tiago sempre falando que o homem ele é atraído e ele é engodado, por quê? Pelas suas próprias concupiscências. Uma certa feita eu falei, eu ia separar uma isca artificial, elas estão ali, mas agora não dá mais tempo, né? Não tenho nenhuma aqui à mão. Quando Tiago está falando sobre ser engodado, ele está usando esta figura, ele extrai esta figura da vida do pescador. O peixe ele é enganado pelo quê? O ditado diz que o peixe morre pela boca. Por quê?
tudo para ele é alimento. Se ele estiver com fome, e nós que pescamos aí a pesca esportiva, não predatória, o que a gente faz? A gente usa iscas artificiais que simulam o nado, a aparência, tem até produtos que reproduzem o cheiro do determinado peixe, que vai atrair os predadores, né? Os predadores, aqueles peixes que atacam, que se alimentam de outros peixes. Tá bem? Então, o que nós vemos aqui? O que o Tiago está querendo nos ensinar? Que a faculdade da vontade, ela é retratada como um elemento de comunicação interna. Veja, onde que habita isto? O que é que move? Onde que habita isto? Na mente. Tudo é produzido na mente. Ela entra pelos olhos, você vê onde é que vai fomentar isto, o que você viu? Na mente, no ser pensante, na sua área de pensamento, e aquilo você vai dar vazão. Ou você impede, ou você deixa que aquilo tome um vulto gigantesco. Tá? Então, um elemento de comunicação interna, tá bem? Que tem a capacidade de atrair, veja, e enganar. O engodo, a palavra lá é engodo em algumas versões. E a atração é o que chama a atenção. É aquilo que os olhos veem e chama a atenção. Veja, vou voltar à questão ali da técnica que nós usamos para a pesca. Tá? Para a pesca. Aquela isca artificial simula todo o movimento, toda a aparência. Ele chega o mais próximo possível do verdadeiro, mas não é. É isto também nós precisamos ter em mente, que existem coisas que chegarão aos nossos olhos que têm a aparência de ser verdadeiro, mas não é. Veja, nós somos atraídos e precisamos, no momento desta atração, nós identificarmos o que é falso e o que é verdadeiro. Por quê? Veja, a ideia é enganar, é engodar, é ludibriar, é iludir a pessoa. E quantos não têm sido iludidos e atraídos pela aparência de coisas que parecem ser verdadeiras e não são. E às vezes repelimos o verdadeiro porque não está dentro do nosso padrão de aceitação. Nós precisamos tomar cuidado. Então, veja, a faculdade da vontade, tá, que é esta capacidade humana de desejar, escolher e agir, ela é retratada por Tiago como uma comunicação interna. Não está do lado de fora. O que nós vemos pode estar do lado de fora, mas todo o processo de tentação, ela é o quê? Ele é interno. Ela parte de dentro. Tudo isto vai transcorrer, apesar de que talvez até nós tenhamos algumas... veja, o suor, você pode tremer, mas todo o processo está sendo interno. Veja que essas reações externas, elas nada mais são do que reações por causa da luta que está tendo lá dentro. Cristo teve, não estou falando de pecado agora, mas a luta de Cristo lá no Monte das Oliveiras, no momento de oração, em que ele vai ser entregue, a sua luta é tão grande que ele vai suar gotas de sangue. Veja, a pressão interna foi tão grande que o externo, ele trouxe à tona a batalha que estava acontecendo lá no seu espírito, na sua alma. Ele suou gotas de sangue. E nós, muitas vezes, apresentamos isso. Não suamos gotas de sangue, mas podemos tremer, suar, chorar, sei lá, rir nervosamente. Por quê? Nós estamos numa batalha, fomos atraídos e estamos sendo enganados, engodados. Então eu preciso fazer o quê? Lutar. E esta luta ela vai se demonstrar de que maneira? Veja, na interrupção dos maus pensamentos, para evitar a prática do pecado. Tá bem? Nesta luta, nesta batalha, às vezes hercúlea, nós precisamos desta relevância. Qual é aqui a importância?
é interromper imediatamente os maus pensamentos. É interromper, é cortar pela raiz. Não é dar vazão, não é dar vazão, mas cortar de todas, interromper, de qualquer forma interromper estes maus pensamentos. Para quê? Para evitar a prática do pecado, quer dizer, para não praticar aquilo que nós estamos pensando, tá bem? E também porque nós precisamos desta interrupção, tá? Desta batalha, porque os maus pensamentos eles podem influenciar diretamente nas nossas decisões. O que isto quer dizer? Que o pecado corrompe a razão. Que é a razão? É o ser humano ser razoável, é ele pensar, é ele analisar friamente, é ele ponderar e chegar a uma conclusão. Mas, se você não interrompe os maus pensamentos, o que acontece? Eles podem chegar a influenciar diretamente as nossas decisões. Quer dizer, nós vamos agir de maneira o quê? Instintiva e não razoável, não pela razão, não pelo pensamento. Vamos agir como, podemos dizer, alguns vão ficar bravos, vamos agir como animais. Como animais. Irracionais. Razão, o contrário de razão é ser irracional. Tá bem? Então, veja, se eu não interrompo os maus pensamentos, eles podem influenciar diretamente as minhas decisões. E, obviamente, serão decisões racionais, cristãs, pias, santas. Não, serão decisões, às vezes até comparado à reação de animais. E também o que acontece, os maus pensamentos, eles não descansam até convencer. Veja, convencer foi o que aconteceu com Eva. Foi o que aconteceu com Adão. O inimigo tenta Eva e convence ela. Ela simplesmente oferece e convence Adão. Por isso que o problema de Adão se dá na esfera da vontade. Então veja que os maus pensamentos, eles não vão descansar até nos convencer. Fazendo o quê? Derrubando as barreiras. As barreiras da consciência. Tá? Quer dizer, quando nós falamos de consciência, vamos lembrar de algumas coisas que nós podemos fazer aqui, ó. Compreensão. Tá? Faz parte da consciência o compreender, o entender. Tá? Da consciência está a capacidade de desejar, de escolher, de agir. Na consciência nós temos a vontade. Então, tudo isto vai fazer. São barreiras que ou elas são erguidas por nós ou são erguidas pelo Espírito Santo. Tá bem? Mas os maus pensamentos não descansam, eles vão minando estas forças, minando estas barreiras até derrubá-las. Derrubando-as, o que acontece? A consciência, agora empedernida, endurecida, cauterizada, vai fazer o quê? Ela vai pecar. Nós vamos pecar. Tá bem? Então, por isso, nós precisamos voltar e dizer vontade, o que move o ser humano. Então, o que é que me motiva? Como vontade ou volição, o que é que me motiva? A minha vontade ou a vontade de Deus? A minha vontade guiada por Deus é vital para a minha existência. Tá bem? Também é fundamental que esta vontade ela seja vista através, estudada, mantida através da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Falamos aí da lição de número 9, tá? Ou procuramos falar, e até a próxima aula, confiando na graça de Deus e atrelando a nossa vontade até lá a palavra do Senhor e a vontade do Espírito Santo. Amém? Que Deus nos abençoe e fiquemos todos com a paz do Senhor.